porque nós nos sentimos, muitas vezes, como vocês devem estar se sentindo agora, que vocês estão partindo para começar o estágio, como é chegar na escola, como vai ser encarar aqueles alunos e estar com eles por algum tempo, né? Nós, da turma, nos sentimos com medo também, porque nós não tinha ninguém para contar para nós como seria chegar lá, como seria essa experiência. Não tinha ninguém para dar dicas, para dizer se a gente estava fazendo certo ou não, porque nós fomos as cobaias do curso, né? Eu acho que vocês vão ter bastante apoio, a gente vai estar sempre ali disposto, se precisar de alguma coisa, de perguntas. E hoje nós vamos fazer a apresentação, nós vamos dar algumas dicas para vocês, nós vamos relatar o que deu certo, o que não deu também. E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar para nós, tá? Tem chá e bolacha lá fora, só que assim a gente pede que, se possível, não comer aqui dentro. Daí sai fora, faz um lanchinho e volta para a apresentação. O lanche vai ficar lá porque não vai ter intervalo, até para a gente poder ir mais rápido o tempo, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem levantar a mão, perguntar, que a gente vai estar bem à disposição de vocês, tá? Espero que essa noite ajude bastante, que acalme um pouquinho vocês. Sei que não é possível, mas vamos tentar, tá bom? Boa noite, pessoal. É tão bom, né? As duas turmas aqui reunidas, e essa socialização do estágio de uma vez, com certeza vai ser um momento muito produtivo para todos. Antes de dar início, então, são 12 apresentações, né? São 12 apresentações, já foi combinado o tempo, tudo com a comissão de organização, então a gente vai pedir assim que sigam rigorosamente esses tempos, né? Para poder dar tempo de render a noite. E ainda poder, né, responder as perguntas que surgirem. Mas antes disso, então, a gente sabe que a gente teve uma notícia muito triste a semana que passou, né, que significa muito para nós. Quando começou aqui no Polo, em 2009, a turma 4 começou, a turma 3 começou os seus trabalhos aqui. Ele foi o primeiro que veio aqui, conversou conosco, ele explicou tudo como funcionaria o curso, e desde então ele veio todos os anos, só esse ano que ele não tinha vindo, mas todos os anos ele vinha aqui no Polo. Ele era uma referência para nós lá no hotel, dentro do curso de pedagogia. Então, que bom que o filho dele está lá, né? Agora também como coordenador da UAB, não mais como o coordenador do curso de pedagogia, mas até terminar o ano como coordenador da UAB, que a gente também tem essa referência. Mas como o professor Fernando, né, a gente gostaria de deixar uma homenagem para ele, mesmo ele não estando mais aqui conosco. Isso quem vai fazer então é a turma 4, que teve o privilégio, né, de estar no Fórum Paulo Freire, onde ele assistiu e ficou muito emocionado com uma apresentação que os alunos, os profs, a Eliane vai falar um pouquinho dessa apresentação, vai fazer então. A gente não podia deixar passar em branco sem deixar essa homenagem para ele, que com certeza onde ele estiver ele vai, né, sentir essa força nossa aqui. Em maio, foram um Paulo Freire em Erechim, e nós fomos com um grupo de alunos e fizemos algumas apresentações que o professor Fernando estava numa das mesas que a gente apresentou, e a gente soube depois que ele ficou muito emocionado com a apresentação de uma paródia que o grupo tinha feito. Foi uma paródia que foi feita em uma disciplina no passado, que é uma música que eu acho que vai acompanhar a turma, que marcou a nossa história como turma, né? Foi bem no final do ano, quando a gente perdeu a Daisy também, né? E o professor Fernando ficou muito emocionado com a música, porque ela fala dessa construção de um aluno de uma escola diferente, né? Então, quando a gente soube dessa notícia com o Cristo, nós pensamos que seria uma forma de homenagear ele e cantar para ele. Então, essa canção a gente vai convidar vocês para cantar junto. A letra vai estar aqui e a gente vai cantar. E também, a gente queria homenagear ele com umas palavras do Rubem Alves, que a gente sabe que ele também gostava muito de poesia. Tá? Ensinar o exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor assim não morre jamais. O professor Fernando falava bastante, vocês lembram, né?
foi a Adri, né? Então, essa ideia da educação popular, ele era muito ligado com as ideias do Paulo Freire. Então, ele continua vivendo esse curso e continua vivendo em nós também, né? Que pena que foi tão cedo, né? Mas fica a nossa homenagem e, com certeza, quem conviveu com ele vai sempre lembrar dele com muito carinho. Então, e vocês podem cantar junto com nós. Cantar junto até, aliás, depois daquela vez, eu hoje estou ficando tentando relembrar aqui um pouco, né? Mas foi bem especial mesmo, relembrando um pouco desse dia. Eu tive a oportunidade também de almoçar com o Fernando e sua esposa, e a alegria dele pelo trabalho que ele fez, pelo retorno que ele tinha recebido, era muito grande. Ele falava com muita alegria, assim, quando chegava alguém, ele falava da gente, assim, dizia lá, é legal, você tem que ver o trabalho, assim. Então, eu queria voltar cedo também esse dia, a gente ia para Santo Ângelo, para a Escola de Talentos, e eu estava louco para voltar, né? Nós apresentamos uma vez, fizemos nossa parte, meu criativo, né? Aí as profs, não, vou apresentar para o pessoal lá, como é que era vocês lá ainda. Era só os professores. Era só as pessoas que Não, era estavam. outra mesa que estava apresentando artigos. Isso. A proposta do curso que apresentou e um artigo sobre pesquisa lá apresentando. A gente arrastou eles para outra mesa para eles cantarem de novo e falarem. E aí nós fizemos a segunda vez e pensamos, ufa, agora estamos livres. Aí o professor Fernando falou, olha, eu preciso ir lá no ginásio. O pessoal precisa ver vocês apresentarem a paródia de vocês sintetizaram muito bem a parte que vocês aprenderam e a gente precisa mostrar isso para eles. E eu dei uma hesitada assim, mas aí no fim a gente concordou, felizmente, a gente pôde fazer a vontade, fomos caminhando até o ginásio, fui com ele também conversando, a maneira dele se importar com as pessoas, quando ele falou do professor de música, Leandro Maia, né, ele falou que ele recebeu a oportunidade de ir para Cuba, para cantar lá, para fazer as participações lá, e a faculdade estava meio assim, ele falou, não, libera ele, tem experiência, isso é vida que ele vai ter lá, isso ele vai trazer uma coisa muito rica de lá e tal. Então essa visão dele, esse coração assim, voltado a entender a pessoa, a dar aquela força, assim, muito bacana. E eu acho que também dá para citar como eles tinham orgulho daqui do pessoal das turmas de Panambi, não só da nossa, mas da turma cobaia, como você citou, né? Ele tinha muito orgulho, ele queria mostrar que estava dando certo, que estava funcionando. Então eu acho que isso toca muito, né, a gente. Eu acho que é bem o que ele queria que estivesse acontecendo, agora está se realizando. Então isso é bom para nós saber que a gente está no caminho que ele planejou, que ele idealizou isso mesmo. Idealizou. A música é a paródia da música Vida Boa, de Vitor e Léo. Né? Então, todo dia é fácil, ele só jogou uma letra. Bem à vontade, se quiserem cantar com a gente. Hoje vou contar a utopia de um sujeito cidadão, da sua luta por melhor educação, democracia. Tem uma família, casa, filhos, som, saúde, profissão. Na escola participem da opinião, criticidade. Essa escola tem ACP, PPP,
estágio da turma 3. Nós temos aqui o Nelson, que vai cuidar o horário. Ele não vai deixar passar 10 minutos. Nós vamos cuidar os celulares, né? Nosso estágio foi feito na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cuidadosa. E ela está localizada no bairro Pavô, nas proximidades da Copal. Essa é a escola onde é que eu trabalho. O secretário, eu trabalho lá. Então, para mim, às vezes, estágio assim, já foi, eu trabalhar lá, já foi meio passo andado, assim, já foi, facilitou bastante para mim. Já que eu estava, assim, no ambiente, né, conhecido. Então, para mim, isso ajudou bastante. O estágio foi feito junto, né, com a colega Albertina. E o tema geradores, da importância do brincar com a escola e da família. Nós queremos falar um pouquinho assim da escola, né? Ela atende alunos de educação infantil até a 8ª série, em torno de, tem ao todo, em torno de 340 alunos. A escola tem, né? Tem aí, isso tem o projeto, né, federal, o governo federal, o programa Mais Educação, que é federal, que está atendendo em torno de 60 alunos agora. E atende nos turnos, né, manhã e tarde. Tem a EJA também, mas a EJA funciona então lá no Instituto Farroupilha, mas é pela escola também. Esses 300 e poucos alunos seria sem não contamos da EJA. Aqui a gente colocou algumas justificativas do nosso tema gerador, que era a importância do brincar na escola e na família. Promover momentos de interação com os pais por meio de brincadeiras. Trabalhar a socialização e interação entre pais, escola e educandos. Compreender, valorizar o convívio familiar. Vivenciar valores universais como solidariedade, respeito e colaboração. Por nós acreditar que nessa faixa etária o brincar é tão importante quanto o aprender. Aqui a gente citou algumas atividades realizadas durante o estágio, né, que foram bastante significativas. As atividades diárias, que é a rotina, que não tem como na educação infantil você não seguir a rotina, já que vem o padrão da escola. A organização das mochilas, a oração, a rodinha da conversa, a cantiga de roda, músicas, contação de histórias, o lanchinho, as brincadeiras no ar livre, tanto no lá eles tinham disponível o parque e uma área verde que eles chamam de floresta, que é um espaço bem legal que a escola funciona nos alunos, muito legal mesmo, eles chamam de floresta. Então foi uma das atividades que a gente fez, né, que estava no planejamento, né? Assim, como a gente começou o estágio em torno do Dia das Mães, né? Então a gente pensou, já introduzindo, né, o tema gerador, que era a importância do brincar na escola, na família, né? Então a gente tentou englobar assim, já a família para dentro da escola também, né? Então a gente também já aproveitou, né? Já pegou de gancho o Dia das Mães ali, né? Então a gente organizou uma atividade ali, né? Ali a gente estava fazendo a pintura de um pano de prato, de lembrança, né, que as crianças iam entregar para as mães. Eles gostaram muito. Nós fizemos atividades assim que eles se empolgaram, eles gostaram de participar bastante, né? Fizeram assim com bastante carinho, com bastante empenho, assim, né? Porque era para as mães, né? Então eles fizeram assim com bastante carinho. E a gente tem bastante cuidado, que a gente usou o tinta para tecido mesmo, né? Das mãozinhas deles, para não encostar na roupa, a gente tem bastante cuidado. E é uma turminha assim, a gente era turma de educação infantil, né? De 4 anos, não era um pouquinho, né? As mais amadinhas. Então também, né, a gente chamou as mães então para fazer assim brincadeiras, né, com elas na escola mesmo, né. Então a gente foi a confraternização com as mães, né. A gente mandou um bilhetinho, né, pedindo para as mães confirmarem, botou só 2 bilhetes assim. Nós somos surpreendidos, que eu até falei para a Eliane, vai aparecer só 2 mães, né. A gente já falava, né. Mas no dia a gente foi surpreendido, só faltou uma mãe. E até foi bem interessante, assim, né? Foi bem marcante para nós. Elas interagiram bastante igual com as brincadeiras também, foi bem legal mesmo. Teve, assim, foi uma experiência, assim, que até as mães ficaram assim, de certa forma, chocadas, né? Porque teve um menino, né? Que chorou muito, ele no sábado, né? Porque nós tínhamos que abraçar ele, dele nos cuidar dele, porque, né? Eu queria tanto que a minha mãe tivesse aqui. E elas perceberam a importância de interagir com a escola, de participar, sabe? Foi bem legal mesmo. Porque assim, ele estava esperando esse momento da mãe para
lá junto na sala de aula, ele ficou tão decepcionado. Ele chorava muito sentindo as mães assim. Nós tivemos que segurar, né? Que eu já insisti muito, tá? Senão eu não posso chorar. Aqui, pela atividade de educação física, né? Na quadra da escola, lá com pneus. Também assim, eles mesmos, né? Foi uma brincadeira, eles foram criando outras brincadeiras, né? A gente usou os pneus para eles circular, pular de volta, pegar uma corda, controlar os pneus. E daí começamos a empilhar o pneu dele. O William disse assim: vamos brincar de os caçadores das crianças. E disse: não, agora o prof coloca as brincadeiras que eles na hora assim eles. E daí a gente escondia eles, né? E eles diziam, eles mesmos controlavam o tempo. Não, agora eles já foram, agora a gente pode sair. Foi uma atividade bem legal mesmo, que marcou bastante. A cabana com os colchão, que a gente já lutou bastante, o colchão, as cordas, os pneus. E daí eles queriam muitas cabaninhas, né? A gente fez uma vez, né? E eles acharam massa a gente a cabana, né? Tirando um cochilo. Aqui é outra coisa assim, que a gente usou bastante, praticamente todos os dias, diariamente. A contação da história. Então, assim, e a gente sempre procurou assim, dramatizar, né? Na hora, assim, não aquela coisa de pegar e ler a história lá, né? A gente sempre procurou assim, de gesticular, de assim, multiplicar o tom da voz da gente, dependendo da história. Eles usam bastante recurso para chamar a atenção deles. E na educação infantil, eles têm muito pouco a atenção deles, entendeu? Então, as atividades têm que ser bastante. Tem que ser atividade rápida, porque senão eles enjoam, né? E vão se dispersando. A gente deu fantoche na condição histórica do patinho feio, também foi bem interessante. Aqui foi o passeio que nós fizemos, a gente contou uma história. O título do livro é O que eu levaria para uma ilha deserta. Então é tipo uma rima, né? O autor assim, fala algumas coisas que ele levaria para a ilha, né? E daí depois a gente perguntou para eles, né? O que você levaria se você fosse para uma ilha? E eles, um pouco assim, eles estavam imitando o que diziam na história, né? Porque eles começaram, daí eles disseram, não, eu ia levar isso, daí eu disse para eles, não, eu ia levar uma Bíblia, porque eu gosto muito de ler, eu ia levar meu pai, eu ia levar minha mãe, eu ia levar meu filho. Daí eles eu ia levar arroz e feijão, porque eu lembro na ilha. Daí, assim, eles interagiram bastante nessa história. E como lá perto da escola tem essa... Pra quem conhece, sabe que ele nasceu São Paulo no lado lá. Então, nós levamos eles lá para eles terem uma noção, ó, pensa, né, para ir para uma ilha, claro, que aqui é pequenininho, então a gente... Nós não conseguimos fazer esse passeio no mesmo dia da atividade, né? No outro dia, era só o que eles falavam. E a ilha, nós queremos ver a ilha, e a gente levou no outro dia isso. Assim, a construção dos fantoches, diferente da história da galinha ruiva, eles também amaram muito essa atividade, interagiram bastante, né? A gente teve bastante cuidado, usou cola quente para confeccionar o fantoche, mas foi muito legal, eles brincaram bastante. Aqui eles brincando, né, com os fantoches. A atividade de arte ali a gente usou assim, para eles aprenderem as diversas texturas, né? A gente levou eles para fora no pátio, para passar a mão na calçada, para sentir as diferentes texturas, né? Procriar com as folhas, então, tem várias. Assim, a gente usou bastante lixa, para eles terem uma noção assim, do que é, as diferentes texturas que há. Aqui foi também uma atividade bem interessante de arte, né? Que eles tinham os instrumentos, a gente pediu para eles criar os próprios instrumentos musicais. Eles interagiram bastante. Aí depois a gente pegou os instrumentos que tinha na sala mesmo, né? Aí montamos um pequeno grupo musical lá. Então ali, nossa, eles amaram, né? Eles amaram. A gente botou primeiro um hino, uma música, né? Para eles tocar, para eles aprenderem os ritmos, né? Para pôr no papel. Aí depois a gente envolveu eles na construção do... Nós tínhamos um aluno, ele parece lá, um animal parece para cozinhar, uma estrada lá no outro. Era bem difícil você instigar uma atividade, assim, que a gente perceber que ele interagia, que ele era assim, caça-leque. E nessa atividade aí do produto instrumental, gente, ele arrumou e ele se soltou assim, né? E foi muito, muito legal. Foi bem interessante assim, que a gente descobria nas atividades, né, assim, o que cada um tinha mais afinidade. Tinha uma menina assim que para desenho ela não era muito, mas na educação física se soltava, né? Outro vivia indo na estante de livros, apareceria a estante que tem, né, uma estante de livros.
Volte e meia ele tá vindo, vai pegar um pouquinho. Então tá, não podemos mais falar, né? Boa noite, pessoal. Bom, nós vamos trazer aqui um pouquinho do nosso estágio em séries iniciais, realizado por mim, Ana, e a minha colega Duda. A escola. Bom, nós realizamos esse estágio na EMF Presidente Costa Silva. Acho que quase todos conhecem, é uma escola de médio porte, ela não é muito grande, e ela é uma escola inclusiva. Ela trabalha de manhã e de tarde. A turma é o terceiro ano que a gente trabalhou, turma 31. Ele é conduzido pela professora Simone Kish. É uma turma com 24 alunos, onde tem também um aluno especial, Guilherme, e 2 alunas com dificuldade de aprendizagem. É uma turma bem, assim, com ritmos diferentes. Foi a nossa maior dificuldade em relação à turma. Tem bastante, assim, a gente passava o conteúdo, 2 ou 3 copiavam, faziam, e o 2 ou 3 não conseguiam nem copiar para iniciar o conteúdo. Tem as 2 meninas que tinham dificuldade de aprendizagem e não sabiam nem ler para copiar. O tema gerador foi bem complicado assim, de nós encontrar ele, porque nós fizemos toda uma pesquisa do entorno, fomos pesquisando a realidade de 2 famílias e nós encontramos o tema vivendo as diferenças, porque a gente percebeu muita diferença, não diferença em relação ao Gui, que é um aluno especial, mas diferença em relação à situação econômica, em relação à diferença racial também, que era uma turma assim, que tinha crianças com mais estabilidade melhor, umas crianças bem humildes. Só que a escola então acabou exigindo de nós que nós trabalhássemos com o tema da escola, que é como ter uma vida saudável. O que a gente fez para não deixar nenhum tema de lado foi juntar os dois, que daí nós trabalhamos com o tema gerador, como ter uma vida saudável convivendo com as diferenças, que até acabou sendo um ponto positivo para nós, porque foi uma opção maior até de achar atividade. Nós sentimos bastante dificuldade em relação, por ser séries iniciais, nós estávamos acostumados, só tínhamos experiência com a educação infantil, que são bem poucas atividades perto das séries iniciais. É mais lúdico, mais as histórias, e nas séries iniciais tem os conteúdos, tem as linguagens, e para tudo nós tínhamos que adaptar, então foi bem complicado achar atividade. O planejamento, assim, foi bom que a gente entrou a fazer o estágio, mas a gente não tinha terminado todo o planejamento, então a gente pôde ir modificando, isso foi um ponto positivo. Os desenvolvendo os trabalhos foram indo decorrendo também ao planejamento que a gente podia ir mudando, né? Os trabalhinhos, só que também a gente teve que adaptar muito por causa da diferença da turma, muitos alunos, né, trabalhavam em ritmos diferentes, a gente teve que adaptar muito. Nós tínhamos que ter sempre em mão os trabalhinhos extras para aquelas crianças que estavam bem à frente, para elas não ficarem então conversando, dispersando o resto da turma. A gente tinha sempre xerox, trabalhinho de completar, de adição, de subtração, simplesinho, mas para encher os olhos deles, né? Para eles não ficarem dispersando o resto da turma, que a gente tinha que estar acompanhando. Nosso relacionamento com a turma, não vou dizer que foi fácil, porque não foi, é uma turma bem difícil de trabalhar. Nós tínhamos a atendente do Gui, que sempre estava junto, e quando não estava ela, estava a prof. Nós começamos a alternar entre ela e a prof, porque a presença da prof na sala, para nós, foi muito boa. Tem muitos que dizem que os alunos perdem a referência tendo a professora dentro de sala de aula, mas para nós foi bem ao contrário, que a turma começou a se aquietar tendo ela junto, então eles obedeciam, eles ficavam quietos em relação a ela, mas acabavam prestando mais atenção em nós, o que antes era mais difícil porque eles não fechavam
parabéns. Eles gostavam muito dela, entendeu? E daí quando começou, né? Quando começa a entrar no ritmo, acaba o estágio, né? Quando tá ficando bom, acaba. O aluno especial foi assim um desafio muito grande para nós. Nós não tínhamos nenhuma experiência. Então o ponto de apoio nosso foi a professora titular da turma, que ela nos passou muitas dicas de trabalho. Ele tinha um trabalho muito limitado, porque ele não tinha só síndrome, ele tinha autismo também. Ele só trabalhava com rasgar e com tinta com a mão. Ele não segurava um pincel, não segurava uma caneta. Então tinha assim atividades, assim, eram bem poucas atividades que a gente podia fazer com ele. Mas foi muito bom porque a gente adquiriu muita experiência, né? Mas ele aceitava bem as atividades que a gente propunha para ele. Sim. As aulas presenciais e os chats foram pontos positivos, porque nas aulas presenciais nós tivemos a oportunidade de vir contar tanto os pontos bons, para falar com as gurias, para dar ideias, socializar, quanto os pontos negativos, e então a gente levava dicas e orientações que nos ajudaram muito. Assim como nos chats que eram diretamente com as nossas tutoras lá de Pelotas, que elas também auxiliavam muito nós. Até porque nós fizemos, acho que um mês depois, né, nossos estágios, daí a gente escutava que as colegas falavam em aula, fizemos bem depois, atividade delas. Então, os pontos positivos que nós vimos foram a flexibilidade do planejamento, que foi um ponto muito bom que a gente podia ir adaptando. A experiência de trabalhar com as séries iniciais, que no começo assustou bastante, mas a gente aprende, porque a gente não está livre de um dia ter que trabalhar com séries iniciais sem experiência. O que mais sentimos? Pontos positivos. O fato do Gui, né? Que a gente teve experiência ali, a gente se assustou mesmo no começo, porque nós vimos a turma, meu Deus, tem aluno especial, como é que a gente vai fazer? Né? Sem, vamos dizer, sem amparo, sem nenhuma experiência de trabalhar com aluno especial. Mas a professora foi muito legal em dar apoio para nós, em dar dicas de trabalho, assim, foi bem legal no acompanhar, atender também foi bem legal no acompanhar ele. E adaptar muitas atividades que nós tínhamos e que talvez não servisse para eles, elas adaptaram. E os pontos negativos foram o desnível da turma, a falta de domínio, que a gente sentiu bastante dificuldade, a gente começou a sentir mais facilidade quando a professora começou a participar. Alguns alunos que eram bem difíceis de trabalhar, essas duas meninas tinham dificuldade de aprendizagem. Elas, assim, daí a professora começou 2 vezes por semana, ela pegava as meninas da sala e levava a fazer um acompanhamento, o que facilitou para nós, porque depois nós trabalhávamos em cima do que ela trabalhava. Porque, na verdade, que nem a gente passava um texto para a turma, tinha que ser uma palavra para elas copiar, para elas conseguirem decifrar e conseguir ler. Então, a gente acabava trabalhando em cima do que a professora trabalhou. Isso também facilitou para nós. Só uma pergunta. É Emily o nome dessa menina? Não. Não. Só isso, então. Pessoal, vamos comigo, pessoal. Eu e a colega Clenice, a gente fez estágio na EMEI Madre Paula, com educação infantil. E, assim, a experiência de educação infantil é totalmente diferente das séries iniciais, por isso que é interessante a gente realmente vivenciar essas 2 etapas. Ali então está a turminha, né? Então a gente que trabalhou, na verdade, tínhamos inicialmente 20 alunos, depois passamos com 21 alunos. Vamos seguir. E a proposta do estágio, assim, ela foi bem embasada na pesquisa mesmo, né? Na pesquisa do entorno, que a gente aprendeu a fazer. Depois a gente entrou para a escola, conheceu todo o espaço, o ambiente escolar. E depois a gente buscou a família. Com todo esse contexto de informações, desses 3 segmentos, a gente então tentou buscar o possível tema gerador, né? Através das falas, das observações, né? De todo o contato que a gente teve. Então, muitas vezes a gente, durante o curso, vê
basicamente o foco todo é em cima da pesquisa, né? A gente às vezes fica pensando, meu Deus, só pesquisa, 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 mas tudo tem um objetivo, e o objetivo realmente vai refletir lá na sala de aula, onde a gente vai desenvolver o trabalho. E o nosso, então, do tema gerador, a gente encontrou ali na educação infantil, foi ampliando as experiências do brincar. Eu acredito que, não vou dizer que foi um ponto negativo para nós encontrar o tema gerador. Como a Ana e a Duda falaram também, foi bem complicado achar, porque até chegar num tema gerador e tu justificar ele, tu dizer o porquê você encontrou ele e que realmente era um problema, que era uma situação da escola, da turma e de casa, tu juntar todos esses 3 elementos e tirar dali um só. Então isso foi complicado, querendo ou não, foi um ponto não negativo, mas sim de dificuldade. Na organização, então, da nossa proposta de trabalho, a gente buscou alguns itens, que foi meio que base, enfim, que foi o tema gerador, que não tem, querendo ou não, ele é o ponto, é a base para o nosso trabalho, é o ponto inicial. Aí a gente buscou bastante ludicidade, pelo fato de ser educação infantil e abranger bastante isso. O uso de material concreto, que é uma coisa que nós, a gente vai falar ainda mais para frente, mas enfim, nós trabalhamos bastante também nas aulas presenciais. O trabalho coletivo e colaborativo e a contação de histórias. Bom, o tema gerador, como eu já tinha comentado um pouco, é o que vem dar o suporte para você desenvolver todo o teu planejamento, né? E interligar através dele conteúdos, atividades, né? Então o tema, assim, é o ponto-chave para você partir do teu planejamento, né? Então tu tem que buscar um tema para você trabalhar e dentro dele você buscar de forma interdisciplinar relacionar os conteúdos que você vai desenvolver com a turma. Então, assim, a proposta do tema, assim, dentro do contexto da prática pedagógica, a gente viu que é bem significativo e importante. Ali a gente tem um exemplo, como a gente era criando as experiências do brincar, a gente justamente viu e percebeu na nossa pesquisa que as crianças tinham muito convívio com coisas prontas, né, brinquedos prontos, e a gente buscou resgatar um pouquinho isso. E ali a gente confeccionou com eles uma peteca. A ludicidade, então, como eu falei antes também, isso querendo ou não é parte da educação infantil, porque se você for só passar um conteúdo ou alguma coisa que nem tem também, acaba que a criança se estressa de tanto estar repetindo uma coisa que não é agradável para ela. O que é agradável para ela é justamente partir do brincar. Então, cada dia, cada semana a gente propôs algo novo, algo diferente, que trouxesse então uma brincadeira, que trouxesse então um brinquedo, porque a gente confeccionou bastante brinquedo com eles, já que era a nossa proposta, né? E também eu acho que foi bem interessante que a gente mandou um questionário para os pais, para eles relatarem para nós, então, quais eram as brincadeiras que eles brincavam. E os brinquedos também, para nós trazer isso para a sala de aula. Como a escola tem um pátio amplo, aí facilitou todas as brincadeiras, pego, esconde-esconde, então tudo isso a gente fez com eles, para eles saberem que os pais deles brincavam e que eles não brincam mais. A gente percebe isso, né? Então podemos resgatar isso. E foi uma forma assim da gente interagir a família junto nesse processo também. Isso. Ali é uma atividade que a gente propôs, que era do peixinho, ali dá pra ver um riozinho, onde eles tinham que assoprar e atravessar o rio. Era uma competição, mas eles se divertiram, tanto que fizeram em casa, que eu acho que é um ponto bem positivo, repetiram a brincadeira em casa e fizeram ainda os pais interagir junto com eles. Isso é bom porque reflete então o nosso trabalho, né? Mostra em casa o que a gente está fazendo. Quando a gente percebe que eles no outro dia vêm e relatam que eles fizeram aquilo em casa, com a família ou com as crianças da sua proximidade, é que foi de fato significativo, né? Um momento assim que tu não vê o relato daquilo que eles vivenciaram na sala de aula, então a gente já pode suspeitar que aquilo não foi tão significativo. O uso do material concreto, então, assim, foi assim, uma coisa que a gente percebeu bem na prática no nosso primeiro estágio, que de fato faz a diferença, né, na aprendizagem. A questão do material concreto, assim, quando tu vai trabalhar alguma questão que você quer dar o foco na aprendizagem, desenvolver um conteúdo novo, o uso do material concreto, assim, é muito importante. Então, assim, a gente buscou dentro da nossa proposta trazer isso
né? Eu sei que às vezes nem sempre é tão fácil assim, conforme o conteúdo que você está desenvolvendo ou o tema que você vem trazendo, às vezes relacionar. Mas aí, como eu digo, a cachola tem que funcionar e a gente tem que pensar e buscar meios para botar isso dentro da prática na sala de aula, trazer material para as crianças vivenciarem, no momento que elas manuseiam e olham, elas aprendem com muita mais facilidade. Ali a gente teve um exemplo, através de uma contação de história, a gente usou as imagens da historinha, os personagens, e era um material de canudos, então eles, com o dado, eles iam quantificando e no momento que formavam tantos canudos, eles trocavam por uma figurinha da história até formar toda a sequência da historinha. Então, assim, foi uma forma da gente envolver a história do dia, trabalhando o material concreto, para trabalhar com eles a questão da quantificação, da numeração, daí eles começam já a subtrair, aumentar, diminuir, né? Então foi uma forma bem bacana, um material simples, né? Foi um dos exemplos que a gente usou, mas pode ser às vezes coisas bem simples. Tá? Essa ali era da Ovelha Rosa, né? Isso. Era da Ovelha Rosa, era uma personagem da condição. O trabalho coletivo e colaborativo, a gente, na verdade, puxou mais isso quando a gente iniciou a primeira semana, acho que foi, porque a gente viu que a turma era muito desunida. Eles, com algumas coisas, eles eram mais particulares, assim, eu faço, e não eram de se misturar muito, então a gente percebeu que a gente ia ter que desenvolver junto com o nosso tema, puxar isso também. E isso que é o bom, acho, do nosso trabalho no estágio, que não é uma coisa que tu tem pronto o planejamento, que vai ter que aplicar aquilo ali e ponto final. Não. Ele é facultativo, tu pode trazer outras coisas, tu pode trazer outros elementos. Surgiu uma nova ideia no dia, bota, coloca, é legal, é bacana isso. E o trabalho colaborativo, então, surgiu depois, então, justamente por isso, que a gente tentar unir um pouco mais a turma, então. Ali, então, não é bem de trabalho colaborativo, mas eles começaram justamente a esse fato, ó, de se aproximarem mais, que era uma coisa que eles não faziam, de se ajudarem. Ah, deixa que eu recordo para ti. Imagina que eles iam fazer isso no início. E, querendo ou não, naqueles dias que a gente teve lá, a gente conseguiu despertar um pouquinho isso neles. Claro que o trabalho é longo, porque essa questão da individualidade é um pouco mais extensa. E a contação de histórias, a contação de histórias ali, assim, foi um ponto-chave também dentro da nossa proposta. A gente, assim, usou bastante para trabalhar o tema gerador. Então, dos diversos brinquedos e brincadeiras que a gente desenvolvia para trabalhar o tema gerador, a gente buscava um foco numa historinha que desse para envolver. Que nem ali a gente teve o exemplo da peteca, nós usamos uma historinha que envolvesse a peteca e dali a gente começou a explorar as coisas. Fizemos cavalinho de pau, usamos uma história que envolvesse esse personagem, assim a gente foi criando e desenvolvendo, né, o tema ao mesmo tempo e relacionando a questão. Então, assim, a contação de histórias para nós, assim, no fundo, ela é um pouco desafiante, porque além da gente não só exercer a contação de histórias, assim, de uma forma só lida, simples para as crianças, tu tem que buscar um pouquinho mais, assim, a parte artística, né, na gente. Então ali tu tem que encenar, dramatizar, mudar a voz, usar material ou fantoches ou até mesmo outras coisas que chamem a atenção da criança para aquele momento, né, e façam com que ela entre na imaginação, né, daquela história que está sendo narrada e contada. E ali nessa foto ali a gente representou de novo a história com eles. Aí eles já tinham construído os personagens, e daí nós começamos criando, inventando a história, e eles iam entrando junto, e depois eles mesmos estavam criando também a história. Então, assim, trabalho é bem imaginário, é muito importante a parte da construção de histórias dentro do planejamento. É uma questão bem legal. Bom, nós ficamos na dúvida em qual dos dois estágios nós íamos apresentar. A gente colocou umas fotos para passar bem rapidinho do nosso estágio em educação infantil. Foi um estágio muito legal. Nós fomos muito bem recebidos pela escola. E pode passar as fotos. Essa é a nossa turminha de maternal 2 da EBG Tribuda. Nós trabalhamos com eles
também valorizarem o brinquedo. Aí nós fizemos com ele a encenação da Casa Sonolenta, onde um tinha que deitar em cima do outro e foi um sarro. Eles se divertiram muito fazendo essa atividade. Aí foi um passeio lá no Museu Militar, que daí nós tivemos que entrar dentro da Semana da Criança, né, que a escola tinha já um planejamento todo. Nós tivemos que mudar o planejamento por causa disso. Aqui já é o estágio de séries iniciais na IMF Presidente Costa Silva. Foi uma turma de segundo ano, né? Bem legal de trabalhar com essa turma, bem joia. Nessa turma nós também tínhamos um aluno incluso, né? Que foi, acho que foi o principal nosso desafio. Nosso maior desafio. Tanto que nessa foto ele não aparece, porque assim, ó, teve momentos em que ele tinha dias que a gente podia trabalhar com ele, tinha dias que a gente não podia, que tinha que deixar ele na cadeira dele e não conversar com ele, porque ele era agressivo. Ele tinha a doença gênese do corpo caloso. Então ele participava muito pouco, às vezes era agressivo. Nós tivemos muita dificuldade, tanto que assim, no início, quando nós estávamos falando em trabalhar com a inclusão, o que nós fizemos? Não, vamos planejar uma coisa para a turma e planejar umas outras atividades só para ele, porque ele não faz, ele só pinta, rasga e daí depois nós duas paramos para pensar, mas isso se chama inclusão por quê? Porque nós estamos dando atividade para os colegas dele fazerem e ele não está fazendo a mesma coisa, ele está pensando no boneco, ele não sabe por quê. Ele queria fazer as atividades que os colegas estavam fazendo. O que nós começamos a fazer? Por mais que os colegas tinham que fazer um texto da figura, ele tinha figura, ele escrevia do jeito dele, ele pintava, fazia o que queria com a figura, mas era a mesma coisa que os colegas estavam fazendo. Ele ia lá para frente, os colegas apresentavam, ele ia lá para frente mostrar o desenho dele. Esse é o nosso matriz. Aí nós fizemos uma maquete do bairro. O nosso tema com eles era família, escola, um laço perfeito. Então ali nós trabalhamos onde cada um morava, eles construíram sua casa, onde ficava a rua em relação à escola. E nós também procuramos trazer a família, justamente porque a família do Matheus não vinha muito na escola. E a gente conseguiu no final do estágio que eles estivessem lá. Essa é outra atividade muito legal que foi o baú da família, que nós temos a colcha de retalhos. Nós contamos a história do baú da colcha de retalhos. Aí o que nós fizemos? Construímos essa caixa ali, eles enfeitaram como eles quiseram e eles levavam para casa a história. Essa história eles contavam para a mãe e para o pai. A história do menino que foi na casa da avó e encontrou um retalho lá e perguntou para a avó o que era. E a avó contou para ele que era de uma bermuda que ele tinha subido e rasgado, deixado no retalho, e ele sentiu saudade daquela época. Então nós pedimos para eles trazer de casa algum retalho que eles tivessem saudade de algum momento. Ou era de um pijama que eles usavam quando eram pequenos, ou era de uma fronha de quando eles eram bebê. Algum retalho eles tinham que trazer e trazer a história daquele retalho, da onde que era. E no final, a gente construiu a colcha de retalhos. Ficou pequena porque eram poucos alunos, né? Mas cada um ali ajudou a escrever a sua história do retalho e daí depois nós perguntamos o que nós vamos fazer com elas. E estava na época que falavam do agasalho, daí eles diziam, vamos doar, porque tem gente que está com frio, eles são bem queridos, mas muito essa atividade eu recomendo se vocês puderem fazer. E não precisa ser só com o segundo ano, até séries iniciais dá, porque o retalho a mãe e o pai ajudam a trazer. E o trabalho final é muito lindo. Foi legal também porque todos participaram. O único que não tinha trazido o retalho, que levou para casa o baú e não trouxe o retalho, no final, quando nós falamos que nós ia fazer a colcha, ele trouxe o retalho dele, contou a história dele também, foi bem legal. Ao boliche que a gente fez, né? Daí dividimos a turma em grupos, e daí cada um fez um boneco com o número, que nós estávamos trabalhando com eles, o antecessor e o sucessor. Aí cada número que eles derrubavam, primeiro a gente combinou. Nesse jogo vai valer o antecessor do número que foi derrubado. Aí
levar para o quarto era o 13 que valia. E foi muito legal o jeito que eles memorizaram e entenderam o que era o antecessor e o sucessor. Enquanto nós explicávamos o que era, e eles faziam aquele trabalho na folha lá, não. Aí foi na parte lúdica que eles compreenderam o que era. Esse é o nosso estágio. Boa noite. Bom, nós fizemos o nosso estágio em 2 escolas. Educação infantil a gente fez na EMEI Pequeninos e a estágio de gestão e de anos iniciais a gente fez na Bom Pastor. Nós vamos relatar o estágio de anos iniciais que a gente fez então na Escola Bom Pastor. A gente fez esse estágio em dupla, com uma turma de primeiro ano, né? Nós tínhamos 22 alunos, sendo 18 meninos e 4 meninas. Então era uma turminha bem agitada, assim, por ter bastante meninos. Por coincidência também, da educação infantil a gente tinha mais meninos que meninas. O nosso tema gerador, então, também, né, todo aquele trabalho de pesquisa do entorno e tal, a gente chegou, então, ao tema eu e o meu grupo de convivência. Tínhamos, então, como justificativa para esse tema que ele engloba todos os segmentos sociais em que as crianças estão inseridas, como a família, a escola e os amigos. Né? E objetivava, então, essa interação escola-família. A fim de estimular o desenvolvimento de sentimentos como amor, carinho e respeito ao próximo, tanto em casa como na escola. Para que a criança construísse a sua identidade, promovendo o desenvolvimento de sua autonomia, de seu sentimento de pertencer a grupos, que tem uma história de vida e é parte atuante do mundo em que vive, formando assim os cidadãos. E também é o objetivo do nosso curso, né? Cidadania. Tem como objetivos que as crianças se percebam como membros de uma família, de uma escola, de um bairro, de um país e de um planeta, envolvidas em uma teia de relacionamentos e imersas em ciclos históricos, passado, presente e futuro a ser construído. Então, algumas atividades que a gente desenvolveu foram muitas, né? Mas a gente, assim, algumas que a gente considerou que talvez foram mais interessantes. A contação de história, também como algumas colegas já salientaram a importância, né, dessa atividade, e de ser de forma diversificada, não sempre contando com um livro, de outros recursos também, como fantoches, aquela historinha do Mog ali, a Fabrícia que fez os personagens, então com palitos, né, e ela ia contando a história e apresentando os personagens, trocando eles, né. E é uma forma bem interessante quando a gente faz assim, diferente, porque chama a atenção das crianças. Não sempre do mesmo jeito, lendo a história. A participação deles também fica bem mais. Aqui foi a releitura de uma obra de Portinari, Crianças Brincando. Daí a gente mostrou a obra, fez toda a exploração e depois a gente saiu para fora. E eles pintaram fazer a releitura dela. Daí aqui até tem um dos pontos que a gente colocou, até comentou entre nós duas, que às vezes a gente critica assim, porque a prof está sozinha e não faz, que um deles comentou assim, eu nunca tinha brincado assim, nunca tinha feito esse tipo de atividade. Mas nós até comentamos sozinha, com 22, sair para fora, fazer, nós estávamos entre duas. Talvez também a gente tem que cuidar assim, né? Porque não é bem assim para fazer sozinha, com tantos. É bom a gente sentir na pele, né? Para não ficar só fazendo crítica, porque a gente ouve. Porque aquela prof não faz. Só fica na sala de aula. Mas não é tão simples assim. É importante se fazer, mas não é tão fácil sozinha com uma turma grande. Ali, então, atividades de oralidade e escrita, né, por
por ser um primeiro ano, já tem que ter essa preocupação, né, deles construírem a escrita. Foi uma atividade que a gente fez, assim, era o ABC da mamãe, que nós também começamos naquela semana ali do Dia das Mães. Então teve muita atividade envolvendo as mães. E para cada letrinha, assim, eles que tinham que sugerir o que escrever que fosse relacionado à mãe, e daí a gente chamava um aluno para escrever. Então foi uma atividade assim, que a gente quase levou a mãe dela para fazer, né? Até cada um escrever. Mas eles acharam o máximo. Foi bem legal. Aqui são os jogos e brincadeiras, né? Eles tinham os joguinhos de montar, quebra-cabeça. Às vezes era uma cena de modelar. A gente diversificava também essa parte para alguns jogos que nós também confeccionamos, como bingo, bingo do alfabeto, que a gente fez, que foi bem jóia, de boliche também, que também daí dá para trabalhar a numeração, dá para trabalhar o alfabeto. As brincadeiras, a gente não tem fotos de tudo, assim, que não é possível, né? Mas algumas brincadeiras que a gente fez, assim, que no início nós achamos assim, que a brincadeira vai ser graça, né? Mas que eles acham o máximo. Uma que a gente fez, assim, da caçadores de tartarugas. 5 caçadores, os demais eram as tartarugas. Né? As tartarugas saíam correndo e os caçadores iam atrás. A tartaruguinha deles ficava de costas no chão, com os bracinhos e as pernas para cima, e não podiam ser pegos. Quando nós planejamos, nós achamos totalmente sem graça. Mas era que mais eles queriam brincar de coisa. Às vezes nós saímos para fora. Tinha que brincar de caçadores de tartarugas. Que é a organização das rotinas de aprendizagem, né? O jeito que a gente colocava eles para trabalhar, que é o mesmo que a prof usa, daí às vezes a gente trabalhou de formas diferentes também, em grupos, mas nesse dia que a gente tirou a foto, eles estavam em grupo e alguns no meio. A gente procurava cada dia ter uma forma diferente, né, de organizar eles. Aí a gente colocou avaliação do processo, que é uma coisa que a gente teve o cuidado assim, de não avaliar o resultado do trabalho, mas o processo, a forma com que eles desenvolviam tal atividade para chegar num resultado. Porque no momento não é o resultado que é o mais importante, mas a forma como que eles se organizam para fazer a atividade. E para concluir, então, não existe ensinar sem aprender. E com isso eu quero dizer mais do que diria se dissesse que o ato de ensinar exige a existência de quem ensina e de quem aprende. Porque assim como nós fomos lá com o objetivo de ensinar alguma coisa, a gente aprendeu muito com eles também. Né? E que a aprendizagem é isso, é uma troca, é uma interação. Tu mostrou eu? Para o nosso aprendizado, né, como futuras pedagogas, né, para a gente poder compartilhar com vocês assim, as nossas dificuldades, as nossas aprendizagens. Né? A gente fez o estágio, então, acho que foi ano passado, na Escola Madalena, né, lá na Nilce Arum, era a escola parceira da Lilian, né, eu fui apresentada lá, e eu me surpreendi assim, porque eu acho que a visão que se tem muitas vezes de uma escola do interior, né, lá no fim de curso, enfim, mas é uma escola assim que me ressaltou os olhos e que assim tem uma equipe bem motivada lá, né, em motivar os alunos na aprendizagem, né, e eu gostei muito de conhecer o pessoal de lá. A Escola Madalena esse ano completou 100 anos de história, né? A gente entrou lá no meio de todo esse processo lá, só que acabamos depois tendo que fazer um trabalho um pouco, fugindo um pouquinho desse assunto. Eles trabalharam com o tema história, né? Os 100 anos de história da escola, e a gente teve que fugir lá, a gente colocasse alguma coisa que tivesse mais a ver com as famílias, com as dificuldades
como tema gerador, então a gente acabou mudando o nosso tema, a gente ia trabalhar sem E essa história. outro agravante, digamos assim, nós entramos lá, a gente foi pegar a turma do professor Rai. Não sei se alguém conheceu o professor Rai, ele é professor há anos lá. E naquele período ele estava se aposentando, estava entrando outra prof, mas em vez de entrar a prof já entrou os estagiários e os alunos estavam bem perdidos, né? Então a gente teve que adaptar eles, até porque a turma de quarto ano, eles têm um professor para cada disciplina, digamos, tem informática, tem a educação física, e nós, no nosso estágio, exigia que a gente fizesse todos, tem que dar educação física, tem que levar para aula de informática, né? E eles sentiam falta, mas não vai ter aula hoje com fulano e tal, né? Então tudo, a gente teve que se adaptar bastante nesse sentido. A gente escolheu então como tema gerador os reflexos da estiagem em nossa vida. Por quê? Porque a cidade toda estava sofrendo por questão da estiagem, né? Falta de chuva, e principalmente porque a maioria, muito poucos, 2 ou 3 alunos que vão daqui da cidade para o interior, né? Então a maioria das pessoas estavam sofrendo, as famílias mesmo comentavam, como é que eu vou conseguir pagar, porque eu fiz um investimento para minha lavoura lá e tal, e aí estava preocupado com a questão da estiagem, né? Então a gente trabalhou o tema, os reflexos da estiagem na nossa vida, que veio bem, né, na minha cara, depois a situação das famílias, todo aquele processo de pesquisa, né, que a gente teve que fazer em torno da escola. Uma coisa que foi bem interessante, a gente, por culpa minha, né, assim, a gente acabou adiantando um pouco esse estágio, e aí a gente não tinha todo o planejamento do mês todo pronto, né? E aí a gente, diferente dos outros colegas, o meu segundo estágio esse ano também foi assim, planejado o mês inteiro, todas as atividades, então a gente foi planejando cada semana as atividades da semana seguinte, cada semana a gente ia planejando para a semana seguinte. Então isso foi muito legal, né? Porque a gente mandava uma pesquisa para casa e aí eles traziam dados que a gente usava nas histórias matemáticas, nas atividades que a gente realizava com eles. Então foi um trabalho bem real mesmo. Às vezes eles liam lá a atividade, mas isso aqui fui eu que falei, isso aqui foi o coleguinha que contou. Então foi bem interessante, assim, essa questão de visar sempre a construção de novos saberes a partir do saber do educando, né? A gente não pode pensar que ele não conhece nada, eu vou ensinar. Poxa, mas ele mora no interior, o pai dele está tendo problemas, ele está vivendo isso, né? Então não posso ignorar isso. E a partir dessas pesquisas que a gente fez com eles nos primeiros dias de aula, eles trouxeram algumas informações até a gente se surpreende, porque às vezes é muita teoria, né? E a gente não vê isso na prática. E eles traziam, não, prof, lá o meu avô plantou tanto de feijão no passado e colheu tanto. Esse ano já não deu, sabe? E daí a gente, vamos aproveitar, como a gente fazia por semanas os planejamentos, a gente pode aproveitar, então vamos colocar o nome do vô da aluninha lá, ou a história do feijão, e aquilo assim, ia trazendo eles para a sala de aula realmente, a vida deles podia ser trabalhada ali. A gente buscou trabalhar em concreto, né, as atividades motivadoras. É uma questão interessante de comentar, assim, que as crianças tiveram, a gente ouviu até de mães, no Dia das Mães, assim, que eles estavam se sentindo motivados. A gente, sim, né, fazer estágio, a gente quer fazer coisas diferentes, né, e as crianças estavam meio faceiras, a prof trouxe uma atividade diferente, contou uma história, e de repente ali não estava sendo muito aquela educação um pouco mais tradicional, né, e para eles foi bastante novidade, né, então essa busca por atividades que motivassem eles e que instigassem eles a pensar foi bem significativo. E vale muito a pena. Trabalho com concreto também, né? Apesar de serem maiores, no quarto ano a gente fala muito da ludicidade como infantil, mas os maiores também querem pegar o material dourado, eles querem olhar lá, a gente fez a experiência do feijão. É velha essa experiência, né? Mas a gente pode dar um enfoque bem direcionado ao nosso tema gerador, né? Que foi a questão da estiagem. Como um feijão que eu plantei, eu não coloquei água. Um outro feijão que eu plantei, eu botei um pouquinho de água, não reguei mais. E o último feijão a gente foi regando como se tivessem chuvas, né, dentro da normalidade. E ali eles conseguiram ver nitidamente a importância da chuva, né, a importância da água. Né, aquele feijão, um mês se desenvolveu, o outro começou a desenvolver, não cresceu mais, né, e puderam concluir em cima disso. Então
Então foi assim, bem significativo, né? A questão da avaliação também, né? A questão de se autoavaliar, né? Não avaliação só no sentido de eu vou dar a prova, mas tem que saber fazer aquilo que eu passei, né? Mas a gente também, como prof, se questionar, será que aquela atividade, a gente colocou a questão, estudou a questão da adequação idade-série, né? Às vezes tu tá levando uma atividade para tua turma que, poxa, é fichinha, eles podem mais, né? E você tem que estar atento, tem que estar percebendo se eu posso, não, essa aqui foi muito fácil, eu tenho que fazer alguma coisa que desafie mais eles, né? E é uma avaliação constante, que a gente tem que estar se policiando nesse sentido, né? A educação se faz em movimento. Acreditamos que não existe um único método para se passar a educação. É necessário o comprometimento do educador, uma busca constante por atualização, a busca pelo conhecimento da realidade de cada comunidade, família, aluno, da sua escola. Ao conhecermos melhor todos esses fatores, ficará mais fácil de sabermos para onde direcionar o nosso trabalho docente, trazendo para a sala de aula temas que façam parte da realidade dos educandos e que os levem a refletir sobre a sua realidade. Acreditamos que a função maior do educador é a de formar cidadãos pensantes, atuantes, que reflitam, questionem e agem em busca de transformar a realidade e o espaço físico. O espaço físico, é isso que a gente falou, né? Trabalhar a questão do real, que faz parte da vida deles, né? E essa é uma diferença bem nítida da educação infantil com o quarto ano, né? No quarto ano, eles são maiores, eles têm opinião própria, eles vão ter questionar, prof, eu acho que não é assim, né? E você tem que estar preparado para dialogar com eles, para, não, peraí, será que não é? Por que tu acha que não é? Né? Fazer ele pensar. Eu acho que é isso aí da nossa parte. É a prática da parte do Bom, eu trabalhei em duas escolas, a Adolfo Kepler e a São José Operário, lá de Santa Bárbara do Sul. E eu penso que são coisas importantes para estimular a criatividade, a participação, conhecimento e integração entre professor e aluno e desenvolver a autonomia e consciência sobre o seu meio social e o diálogo com os alunos também. Esses pontos eu acho bem interessantes você ter isso dentro da tua prática. Os pontos significativos do meu estágio são muitos. Eu penso que foi a formação toda ao longo do curso. O nosso grupo de estudos, nós tínhamos um grupo de estudos bem bom durante esse tempo todo da nossa formação. A gente vinha aqui no polo estudar, a gente ia uma na casa da outra estudar também. Isso é uma coisa que agregou muita coisa para mim. A nossa equipe aqui dos professores também sempre foi muito receptiva com nós. A gestão democrática e participativa das escolas, para mim, da São José Operário, foi muito importante. Achei uma gestão muito democrática, muito participativa em relação à nossa programação, ao nosso estágio, à nossa pesquisa da escola. Eu acho que achei uma colaboração bem grande da parte diretiva da São José. A nossa pesquisa, observação em sala de aula também se deu aqui e se deu lá em Santa Bárbara, que a gente fez o estágio no mesmo lugar. Eu e a Nádia, mas a Nádia não precisa vir fazer o trabalho hoje. A aproximação com as famílias também foi em dois lugares, Panambi e Santa Bárbara, então foi uma experiência bem rica para mim, porque eu conheci realidades bem diferentes, lugares bem diferentes, modos de vida bem diferentes também. O diálogo com os educandos também, a gente teve momentos que a gente ficou sozinha com eles, a gente conheceu a família deles também, eles falaram muito sobre a vida deles, então a gente falou e a gente escutou. Isso é bem interessante, essa interação. O planejamento foi dentro do currículo da escola também, mas com a nossa proposta, que foi aceito também. O nosso tema gerador foi cuidando do meio vivo, porque com a pesquisa que a gente fez lá na São José Operário, eu vou botar a São José em destaque, porque foi onde eu gostei mais de fazer o estágio, onde deu mais certo, foi muito bom lá. Então a gente botou cuidando do meio vivo, porque tinha muito problema de esgoto, de lixo. Lá, aqui nós temos reciclagem de lixo, né? Aqui nós temos coleta de lixo, lá não tem. Lá o lixo é colhido
misturado. Então o pessoal não dá muita importância para isso lá, então a gente trabalha em cima disso aí também. E com bastante interdisciplinaridade, aqui e lá. E os alunos participaram bastante porque foi uma proposta bonita, diferente para eles. Essas são fotos das nossas pesquisas, né, nosso grupo de estudo aqui também. Isso aqui foi lá, essa aqui é a nossa diretora lá da São José, e são as professoras de lá também. Receberam nós muito bem também. Essa de cá é da Adolfo Kepler. Aqui também a Adolfo Kepler tinha um projeto que vinham umas pessoas uma vez por semana lá na escola. Isso aqui foi da minha pesquisa. Essas duas mulheres, elas vinham ali e faziam uma contação de história para a turma, uma vez por semana. Também a observação, então a gente observava o momento da prática em sala de aula e das brincadeiras livres e direcionadas no pátio aqui na Adolfo. Justificando o tema gerador, que os fatos evidenciados na comunidade levam ao tema gerador que auxiliou os educandos a desenvolver seu raciocínio a partir de situações cotidianas, como o reaproveitamento do lixo orgânico, cascas de frutas e verduras que podem virar adubo. Utilizamos a cozinha do refeitório lá, utilizamos o entorno da escola, levamos os alunos a ver o que tinha de lixo no entorno da escola, o que podia ser reciclado dentro da hora da merenda, né, da hora do almoço, lá, então eles tiveram uma participação bem grande. O lixo faz parte da relação homem-natureza, sendo assim, percebe-se que, se ele não for destinado ao seu lugar corretamente, estaremos cada vez mais poluindo e degradando de forma irresponsável o meio ambiente, provocando vários problemas. Tendo em vista que a criança é um ser social histórico e que desde a mais tenra idade precisa desenvolver atividades, zelar, cuidar, contribuir para a preservação do meio que vive, as crianças têm capacidade de repassar as informações recebidas aos pais, né? Então isso vai para casa, de uma certa forma, vai para dentro e transforma em hábito, né? Que é o nosso propósito. Eu trabalho em cima da pedagogia do Paulo Freire, li muito Paulo Freire, eu brinco sempre que a gente não é mais Jeane Berica, Jeane Freire, né? Porque a gente leu muito. E a importância da leitura, eu não dava muita importância à leitura, mas depois que eu comecei a perceber a leitura vindo de encontro a tudo que nós estávamos estudando e que realmente tem sentido que os autores escrevem, então, aqui foi o momento que nós estávamos trabalhando a prática. Eles foram olhar o que tinha de lixo nas ruas, do lado de cá. Aqui nós estávamos trabalhando também, era no Dia das Mães, nós estávamos fazendo os pratos, transformando eles em flores. Aqui nós botamos o sujeito participar da contação de história, porque eles gostam de participar, então ele contou da maneira dele, ele olhava a figura, né, e contava da maneira dele. Nós tivemos uma noite do pijama também, que as crianças dormiram na escola, participaram da cozinha lá, foi muito interessante também essa noite do pijama, não teve problema. E aqui eu fiz um apanhado de todo, né, do mapa que nós temos da formação. O que vai tudo dentro da arte educar com valor, né? A comunidade escolar que a gente estudou, a parceria que a gente fez com a comunidade escolar, com o pessoal de formação nosso aqui, a evolução de tudo isso, a nossa parte de conhecer a cultura e a história da vida deles para nós poder, como educador, né, botar isso na nossa prática, concentrar essa nossa prática pedagógica para ir dentro da realidade deles, para eles entenderem o que está se passando com a vida deles primeiro, para depois sair dali para ir para o futuro, para coisas desconhecidas. O que fundamentou a prática pedagógica? Fundamentou-se em teóricos como Paulo Freire, bem na pedagogia relacional, considerando o sujeito como ser integrante, participativo de todo o processo de crescimento, desenvolvimento e aprendizagem, dando ênfase e importância à pesquisa, que tanta pesquisa fizemos, né, mas é importante, tudo gira em torno da pesquisa, considerando os conhecimentos prévios e as experiências do educando, respeitando a sua bagagem cultural. Três principais autores que fundamentaram essa prática foi Vallon, Piaget e Paulo Freire. Eu botei três pensamentos dele, três escritas, mas eu não vou ler todos. Depois vocês podem entrar no nosso ambiente e lá podem ler, né? Daí, o que eu busco, o que eu procuro para mim? O idealismo é uma pedagogia centrada na pesquisa, na liberdade de progressão, construindo minha
prática em tempo real, tendo como principal o sujeito, com quem eu vou interagir enquanto facilitadora de aprendizagens, valorizando a pesquisa de todo o entorno escolar e o comunitário social desse aprendiz, e vendo a transformação de pensamentos e ideias políticos, culturais, sociais em novas realidades pedagógicas e poder modificar, ressignificando os significados das coisas sem alterar sua essência. Daí eu deixo uma frase de Paulo Freire: o futuro não nos faz, nós é que nos refazemos na luta por fazer. Aí tem uns anexos, né? Pode ir passando que tem mais um minuto ainda. Que a gente tem, lá na nossa escola tem bastante gente assim, que eles podem participar, eles estão comendo, eles têm almoço tudo, mas eles estão aprendendo a comer, né? Eles brincam no pátio, tem pátio nos fundos, na frente. Aqui tem a inclusão também, nós temos o Dudu, que ele tem sérios problemas, e tem mais duas crianças também com dificuldade de visão. A gente lida bem com eles também. As fatos acima me dão a certeza da docência centrada na pedagogia freiriana, trazida da formação e pesquisa, dentro de todo o entorno escolar e comunitário social. E meu educando aprendiz quando busco pela sua integridade, aprendizagem, experiências, anseios, bagagem sociocultural cotidiana e sua faixa etária na comunidade escolar. Os jogos e as brincadeiras, a música, a contação de histórias e as experiências com materiais concretos, o brincar uns com os outros, a liberdade de movimentos, a interação com os objetos de seu conhecimento, são experiências que vão acontecendo naturalmente entre eles e que vão se transformando com a ajuda pedagógica do professor em aprendizados novos e muitas vezes reelaborados novamente por eles. Eu resolvi falar um pouquinho dos meus dois estágios, que foram duas experiências bem significativas. Então, estágios iniciais, eu fiz um estágio no terceiro ano, com 16 crianças, entre 8 e 9 anos, na escola Dona Leopoldina, que fica no bairro Italiano, em duplo com a colega região. O tema gerador que a gente trabalhou foi conviver é bom demais. Porque a gente percebeu assim, que na nossa turma as crianças discutiam bastante, era difícil elas entrarem em um acordo, assim, excluir os colegas. Então nós queríamos desenvolver boas atitudes para eles terem um convívio. Nós introduzimos alguns conteúdos novos, foi uma experiência, assim, introduzir conteúdo as horas, sistema de medidas e as plantas. E a professora pediu para nós trabalharmos bastante, então, leitura escrita, produção de textos e cálculos e planos matemáticos. Eu coloquei como pontos positivos o estágio em dupla, que nós conseguimos atender a turma mais fácil, enquanto uma ajudava, se eles tinham dificuldade, a outra ia fazer outras coisas. O processo assim, do estágio, assim, enquanto a gente ia conhecendo a turma a cada semana, a gente ia se aperfeiçoando, ia melhorando as atividades, trazendo coisas mais adequadas à idade, aos conhecimentos que eles tinham. Para isso foi importante a avaliação que nós fazíamos. Assim, diariamente a gente sentava, escrevia tudo que a gente fazia, conversava assim, o que deu certo, o que não deu, o que nós podemos mudar. E o único ponto que eu acho que não foi negativo, mas foi mais complicado, tinha muitas atividades extras, assim, era a época da Semana da Criança, então a escola fez um monte de atividade e nós tínhamos que conciliar junto com os planejamentos fazer aquelas atividades. Mas acabou dando certo, a gente entrar pelo tema. Já o meu estágio de educação infantil, eu acabei mudando para Santa Bárbara, então eu fiz lá, tive que fazer pesquisa do entorno, conhecer as famílias, conhecer as crianças, tudo em prazo, num tempo pequeno. Então eu fiz o meu estágio como nota do pré-A, da meia nona Vila dos Santos. A turma tinha 13 crianças de 4 anos. A escola lá, assim, de pequeno porte, tinha
maior flexibilidade no planejamento. E as crianças, assim, elas são bem espontâneas, elas não têm tanto medo de errar, então elas eram bem ativas, participavam de todas as atividades que eu oferecia, era bem legal. Pontos negativos. Eu coloquei ali que fazer o estágio sozinho foi mais difícil, né? Fez falta colega para ajudar, dar opinião, ajudar as crianças. E também naquela escola a escola era pequena e o pátio também era pequeno, então não tinha muito espaço físico para fazer muitas atividades. Mas foi isso. E é isso aí. Boa noite, então, pessoal. Nós vamos, então, fazer uma apresentação para vocês do nosso último estágio, que foi nas séries iniciais. Não se esconda. Mais perto da granice. Tá. Não quer responder. Foi nas séries iniciais do ensino fundamental. Nós realizamos na escola Conrado D. Aliás, todos os estágios nós realizamos nessa escola. O nosso tema gerador, então, foi um por todos e todos juntos em busca de um trânsito melhor. Nós realizamos nosso estágio de 28 de maio a 25 de junho, né? Foi bem mais no final, a maioria dos nossos colegas já estava terminando o estágio, mas devido ao processo de avaliação lá da escola, nós tivemos que começar o estágio depois. A nossa turma do quarto ano, a turma 41, no turno da tarde, e possuía 17 educandos na faixa etária de 9 a 10 anos de idade, sendo 10 meninos e 7 meninas. A regente da turma era a prof. Marilene Tripo, e ela ajudou bastante a gente, assim, ela liberou a turma, e vinha só esporadicamente, assim, na turma, deixou nós bem à vontade. A escola também é muito acolhedora, a Gire, que é coordenadora pedagógica, toda a equipe foi muito, assim, muito acolhedora, bem legal. Então, a justificativa do nosso tema gerador, né, que foi um por todos e todos juntos em busca de um trânsito melhor. Esse tema, então, surgiu a partir da realidade concreta dos educandos, através da pesquisa que nós realizamos com as famílias. Então, a escolha deles se deve primeiramente, então, pela necessidade que foi manifestada pelas famílias, né, seguido da realidade da turma, na qual nós constatamos que a maioria dos alunos morava nos arredores da escola, né? Então, eles tinham que atravessar duas avenidas, tanto quem morava para o lado da Zona Norte, da Bairro Becker, da Alvorada, Quintino, eles tinham que atravessar avenidas bastante movimentadas, por causa também da localização da Bruni, né? Tem bastante trânsito de automóveis, também falta sinalização adequada, né, nessas duas avenidas, e já foram palcos de acidentes. Então, por isso, nós decidimos por trabalhar com esse tema com eles. Então, a relevância política e social do nosso tema gerador e seu poder de transformação dessa realidade, nós queríamos desenvolver a conscientização sobre o trânsito, e foi uma opção de extrema importância para as crianças, atuais pedestres e futuros motoristas, para o maior comprometimento em respeito às regras de trânsito, limites à vida do próximo e principalmente a sua. A nossa intencionalidade pedagógica foi desenvolver uma conscientização sobre os problemas do trânsito causadas muitas vezes por imprudência de pedestres e motoristas, devido ao desrespeito às regras de sinalização. Então, alguns referenciais teóricos, né, que embasaram a nossa prática pedagógica. Então, o primeiro deles foi o Paulo Freire, que nos guiou na medida de trabalhar com os temas geradores, né, que através do trabalho com temas geradores ele visa uma educação libertadora, né, pois os mesmos são advindos da vida concreta dos sujeitos, sendo transformados em conteúdo escolar, utilizando o método dialético, que supõe então partir da prática, teorizar sobre ela e voltar à prática para transformá-la, possibilitando a participação ativa dos educandos nos processos de ensino e aprendizagem.
social teórico bem importante foi o Jean Piaget, né? Nos amparamos também na obra dele. Considero o trabalho de educar crianças não se refere somente à transmissão de conteúdos, mas ao favorecimento da atividade mental dos educandos. Segundo ele, o professor não deve apenas ensinar, mas sim, e antes de tudo, orientar o educando no caminho da aprendizagem autônomo, através da interação com o objeto de estudo, e que todo conhecimento está ligado a uma ação. De conhecer um objeto ou acontecimento é utilizá-lo, assimilando os esquemas de ação. Então, mais um referencial que nós tivemos, né? Claro, tiveram bem mais, nós escolhemos algumas aqui para passar para vocês. Então, foi o Vygotsky, né? Que ele afirma que todo o auxílio prestado à criança em suas atividades de aprendizagem é válido, né? Pois tudo aquilo que a criança faz hoje com o auxílio de um adulto ou de uma outra criança maior, amanhã ela poderá estar realizando sozinha essa atividade. Aqui nós colocamos como desafios, mas seriam algumas dificuldades que nós tivemos, né, durante a realização do estágio. Então, o desafio foi definir o tema gerador, né, que através da pesquisa, né. Então, foi bem, a gente achou bem difícil. E depois agregar esse tema gerador ao planejamento das aulas. Porque a gente tem conteúdos a ser dados e a gente precisava aliar isso ao tema gerador. Então, foi bem difícil. Isso é uma parte bem complicada. E alguns desafios que nós tivemos, então, durante o estágio. O principal deles, então, foi a agitação da turma, né? A nossa turma era bastante agitada, mas no sentido, assim, de conversar. Eles conversavam bastante, eles falavam o tempo todo. Era uma turma bem agitada. Então, os diferentes tempos e ritmos de aprendizagem também se sobressaíram bastante nessa turma, enquanto uns tinham bastante facilidade, faziam tudo rápido, alguns tinham muita dificuldade, demoravam bastante para realizar as atividades. Então é bem difícil, né, para o professor em sala de aula lidar com essa diferença de tempos. A adequação idade-série também foi uma coisa que nós tivemos dificuldade, que algumas atividades que nós levamos, eles acabaram reclamando, e daí a gente ficava pensando, refletindo, será que realmente essa atividade não estava adequada para eles? Então foi uma coisa assim que a gente também teve que refletir bastante, e nós tivemos um pouco mais de dificuldade, porque quando nós começamos o nosso estágio, nós já estávamos quase com todo o planejamento concluído, né? Então muita coisa a gente teve que mudar, mas mesmo com o planejamento já feito e pronto, né? Então, e a dificuldade de aprendizagem, que nós tínhamos uma aluna disléxica da turma, né? Que ela ainda não sabia ler nem escrever, ela copiava os conteúdos do quadro, mas para ela não tinha significado, porque ela não sabia o que ela estava copiando e o que significava aquilo. Então foi uma dificuldade, porque nós também não tínhamos experiência, não sabíamos como lidar com isso, né? Então foi bem difícil isso. Então, depois do estágio eu saturei, né? Um dos pontos que chave, né, a questão da afetividade para conquistar eles, né? Isso aí era praticamente diário, esse momento aí. A Priscila, quando dava no jeito, ela pulava para casar. Querida. Puxando a perna, calça mesmo. Eu vou seguindo aí. Difícil da semana que eu não vou lá visitar eles. E cada vez que eu vou é sempre a mesma coisa. Até agora eu já chego lá. Quando eu entro na sala, eu já me encosto contra a parede. É aquela avalanche gremista. É tudo eles. A gente escolheu, então, nosso tema gerador foi a brincadeira de criança com é bom, né? E a gente usou esse tema, que é a questão do brincar, do lúdico, que é muito importante nessa faixa etária, para conseguir trabalhar valores e habilidades, né? Isso é fundamental aí. O lúdico não pode faltar mesmo. Pode se preparando desde agora
maioria dos patinhos veio para casa, né? A gente fez a confecção de patinhos de balão. A questão do nome, né? A gente não trabalha exatamente o nome, mas a gente faz um reconhecimento do nome no desenho na quadra, né? Aí alguns já escrevem o próprio nome, né? Tinha o nome deles colado, cada um em sua cadeira, daí eles já identificavam. Aí mais tarde a gente até tirou os nomes das cadeiras. Aí no momento lá na quadra, eu fiz o desenho do avião e em cada janela foi escrito o nome deles para eles identificarem. Não tem que deixar os lugares na janela, né? Cada um achou sua janela. Puderam sentar na janela deles. A história da galinha ruiva, a gente fez a confecção do fantoche, que os colegas também usaram, né? E a gente fez o bolo, né? Preparou o bolo com eles também, que foi bem interessante, né? Todos queriam participar aí. E foi interessante, porque eu achei que eu, por mais que trabalhe com educação infantil, nunca tinha feito questão de produzir um alimento com eles, né? E eu disse para Nelson, um bolo, imagina, vão comer o quê? A metade, né? Às vezes eles nem comem no lanche. E eles tinham ido pra janta, né? E voltaram da janta e comeram o bolo todo. Não sobrou nada. Eu não provei bolo, né? A gente não provou, né? Tanto que não sobrou. Foi um sucesso. A gente trabalhou a questão do raciocínio lógico, a partir de histórias, né? Ilustrar, pintaram aí e depois recortaram em partes e eles tiveram que montar. Eu achei interessante ali a pintura deles, a qualidade, que quando fiz o estágio com séries iniciais, crianças de 9, 10 anos não pintavam com a mesma qualidade que esses aí com 4 anos já estavam pintando. São pontos que fogem disso. E ali foi feita a pintura, daí depois eu recortava, montava o quebra-cabeça para eles. Questão do jogo simbólico, né? Foi a história da arte de Noé que a gente contou, desenhou lá, na medida do possível. Uma casinha, né? A gente fez a confecção da casa, né? Que com eles, daí as fotos, mas o resultado tá aqui, ó. A gente fez, cada um tem o seu lugar também, né? Tem o nome de cada um pintou a sua parte, pintou a sua janelinha também. Até a gente se preocupava aí, no dia dessa atividade, porque o nosso pensamento era essa aqui, o que vamos fazer depois? Que isso aí, questão de 20 minutos, está pronto. O professor buscar uma educação de qualidade, né? Compreender os educandos das suas diferenças, né? Cada um vem de um lugar, de uma família, e cada um vem com uma história, com uma bagagem diferente, né? A gente tem que acolher tudo isso e fazer um trabalho que seja significativo para eles, né? Principalmente. O que a gente trabalha com eles vivem essa realidade. Até no dia que a gente fez essa casa ali, me chamou a atenção que a gente começou a cada um tem seu apartamento agora. Daí a Alessandra, de repente, olhou, professor, eu não quero morar aqui, eu quero ficar com minha mãe. Ela para perceber que ela vive a realidade mesmo. Para ela parecia que ela ia ter que morar aqui. Vocês também vão tirar dentro do grupo? Escolher um assunto bem. É que assim, ó, frações, a gente teve na nossa caminhada também, né? Bastante dificuldade, eu pelo menos, né, em particular, eu tive bastante dificuldade com frações. Acho que a maioria, né, tem dificuldade. Então a gente escolheu esse e a introdução à fração. Porque a fração ela envolve adição, subtração, divisão, multiplicação, frações equivalentes, eles seriam um conteúdo muito